como você vai fazer para diferenciar aquilo que é emoção do que é sentimento? Meu nome é Milene Vargas, eu sou treinadora em programação neurolinguística e hipnóloga. É preciso, em primeiro lugar, você entender que a emoção ela é um processo químico interno que acontece no nosso corpo. Ou seja, internamente acontece um movimento, inclusive a palavra emoção, e de internamente, moção de movimento. Então é um movimento interno que todos nós temos. Por exemplo, se estamos caminhando na rua e percebemos um risco iminente de sermos assaltados, vai haver uma descarga de adrenalina, vai haver movimento de sangue para os meus pés, para os meus braços, né? Muitas vezes a gente fica com o rosto mais pálido, dilatação da pupila, todo esse movimento do meu corpo é para que eu haja. Sentimento é o que ocorre depois dessa emoção. Por exemplo, no momento que eu vejo o meu marido chegando em casa e que dispara o meu coração de amor, né, de dar aquela sensação de ver alguém, de disparar o coração, de dar aquele frio na barriga, depois disso vem o sentimento, que são as sensações que a gente tem, aquilo que a gente sente em relação a algo que está acontecendo. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você? Porque eu quero que você entenda e aprenda principalmente a distinguir aquilo que é emoção de sentimento. É muito comum, eu tenho feito essa avaliação nos atendimentos individuais que eu faço, utilizando a PNL e utilizando a hipnose. O que acontece? As pessoas elas têm confusão a respeito daquilo que elas sentem. Elas não conseguem sentir, muitas vezes, diferenciar a raiva da tristeza, do ciúme, da angústia. Tudo isso fica num emaranhado. E a pessoa não consegue obter uma clareza, ela não consegue obter aquela lucidez mental para conseguir sair disso. É primordial que você entenda. Eu vou dar alguns exemplos aqui de emoções. Por exemplo, a tristeza. A tristeza, ela é um sentimento baseado obviamente, numa emoção de que aquilo que está acontecendo no meu mundo, aquilo que está acontecendo na minha vida, eu não tenho como mudar. Muitas vezes existem coisas que não temos como mudar. A perda de uma pessoa que é querida pra gente, ou perdi meu emprego, ou terminei meu relacionamento que não deu mais, ou aconteceu, sei lá, bati meu carro, qualquer coisa que aconteça na minha vida e eu não tenho como mudar e fico triste com isso. O problema é que essa tristeza às vezes ela vem acompanhada de outras frustrações. Esse é o problema. Então sempre quando algo acontecer na sua vida que lhe deixar triste, procure entender o que realmente está lhe deixando triste para que você consiga atacar, digamos assim, um problema de cada vez. Tem coisas que você não vai conseguir resolver, porque por si só elas já estão resolvidas. É importante você discernir isso, por quê? Porque assim você consegue caminhar para a solução dos seus desafios, assim você consegue caminhar para a solução dos seus problemas e não o contrário. Então eu preciso entender, por exemplo, a frustração. Baseado no que eu estou frustrada? Talvez porque eu tenha gerado uma expectativa muito grande em relação a algo e essa expectativa ela não aconteceu. Então, daqui a pouco, sou eu que preciso ajustar as minhas expectativas em relação ao que está acontecendo na minha vida. A ansiedade, por exemplo, baseado no que eu estou ansiosa? Quais são os gatilhos que disparam em mim esse sentimento de ansiedade? De novo, voltando para o processo emoção versus sentimento. Ansiedade, sentimento. Agora, o que disparou isso? Talvez algo lá no futuro, que eu tenha medo que aconteça e aí então eu começo a sentir, a vivenciar esta ansiedade. E vivenciando essa ansiedade faz o quê? Com que eu tome Rivotril, com que eu coma além da conta, com que eu faça escolhas que eu vou depois me arrepender. Isso é ser totalmente refém das emoções. É ser totalmente refém dos sentimentos que essas emoções trazem como consequência. Então, você precisa, para dominar, para ter inteligência emocional, entender que as emoções é um processo natural.
Não tem como a gente não ter medo, não tem como a gente não sentir angústia, ansiedade, tristeza, seja lá esse movimento que traz e que depois se transforma em sentimento. Você precisa ter essa clareza, porque senão você vai viver num embaralhado de emoções, de sentimentos, sem entender realmente o que é o que. E às vezes você está triste com uma outra pessoa e desconta no seu parceiro, e aí aquele problema no seu parceiro, que até então era algo comum, você passa a dar uma dimensão muito maior do que realmente tem. Ou às vezes até no seu trabalho. Existem muitas pessoas que estão infelizes nos seus casamentos, confundindo com o seu trabalho. Achando que o problema, porque agora virou moda, todo mundo quase que não gostar do que faz e descobrir uma outra profissão linda e maravilhosa que não vai mais trabalhar um dia sequer na vida. Não, a vida não é assim. Muitas pessoas, elas gostam do trabalho que fazem, mas elas estão infelizes ou por situações pequenas e adversas no próprio trabalho, ou daqui a pouco no seu casamento ou na relação com seus filhos, e acabam confundindo e não obtendo uma clareza maior da situação e assim não conseguem então identificá-las. Se esse vídeo contribuiu para a sua vida, se você conseguiu identificar o que é emoção, sentimento e assim obter uma clareza maior, te inscreve aqui no nosso canal, curte aqui, compartilha esse vídeo com pessoas que precisam obter essa clareza mental também. E até o próximo vídeo.